Após pressão interna e externa, Flamengo desiste da contratação do atacante irlandês Mike Johnston. José Botto, diretor de futebol, começa a ser criticado e enfrenta a primeira turbulência no Flamengo. A verdade sobre a contratação do craque argentino Rodrigo de Paul, do Atlético de Madrid. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Semana de Mengão em campo, hein? Sábado, o Flamengo volta a campo contra o São Paulo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser às 4h30 da tarde. É o Mengão de volta. Bom, mas vamos falar aqui de mercado da bola, porque vou te contar uma coisa. O Flamengo, um alfinete vira aí um negócio de maluco, né? E o fim de semana foi muito tenso nos bastidores do clube, né? Que acertou a contratação aí do atacante irlandês Mike Johnston no último sábado, mas a reação negativa da torcida reabriu discussão sobre a contratação e correntes políticas fortes do clube fizeram pressão para desfazer o negócio. Inacreditável. No primeiro episódio de ebulição política deste ano, segundo o GE, o Flamengo recuou no acerto para a contratação do atacante irlandês Mike Johnston, do West Bromwich, que ainda não foi informado e segue com a passagem prevista para desembarcar no Rio amanhã, nesta terça-feira. Bom, no momento da gravação desse vídeo, porque tudo isso estourou ontem no fim da noite, mas no momento da gravação desse vídeo, certamente o atacante irlandês já deve ter sido comunicado, ouviu pela imprensa, porque viralizou essa desistência do Flamengo na contratação do atacante. E aí nos bastidores, acredita-se que a pressão interna deu certo. O jogador de 26 anos, do West Bromwich, segunda divisão da Inglaterra, custaria 5 milhões de libras, 37 milhões de reais ao Flamengo, além de bônus aos cofres. O clube carioca se acertou com os ingleses e com o staff do atleta, estava tudo certo, mas a reviravolta na negociação aconteceu e foi inicialmente publicada pelo Júlio Miguel Neto e também pelo Bruno Castanha, os parceiros aí que estão na cobertura dessa informação. E aí no momento em que o nome se tornou público, houve uma grande repercussão aí negativa por parte da torcida através das redes, né? Muita gente falando assim, o Flamengo está trazendo um novo Juninho, ou o Flamengo está trazendo o Juninho irlandês, o Flamengo não pode ficar nessa de aposta, olha aí o Juninho não deu certo, o Botto de novo vai trazer um jogador aí para, sei lá, para apostar num atleta que ninguém conhece, e a repercussão interna também, né? Os questionamentos ganharam aí força na atual gestão do BAP, fazendo pressão para que o clube voltasse atrás aí desse acerto. Dirigentes, conselheiros e pessoas influentes, tanto da Gávea quanto do Ninho do Urubu, questionaram o presidente BAP sobre a contratação do Mike Johnston. Tinha gente colocando imagens do Mickey, cara. Olha que ponto chegou isso. O Flamengo tá trazendo o Mickey. Tem comentário do seguinte, o Flamengo ficou tanto tempo na Disney, nos Estados Unidos, que tá trazendo o Mickey. Olha isso, brincando, né, com a contratação do atacante irlandês, que até se escreve Mickey, mas se lê Mike. E aí, o valor do negócio, a escolha do nome, o entendimento de que o Juninho foi uma aposta que não deu certo, foram pontos colocados na mesa. Esse aí foi o primeiro grande episódio que colocou o holofote e levantou questionamentos ao trabalho de José Botto. Para justificar o recuo, o Flamengo ainda alegou histórico de lesões, mas de acordo com o site Transfer Market, a última lesão do Mike
foi em março de 2022. Na ocasião, o jogador teve uma lesão no tornozelo. Ou seja, não tem lesão. O Flamengo teria inventado essa desculpa para cancelar essa contratação aí e não pegar mal, mas foram a fundo e descobriram que não tinha nada relacionado à lesão. O atacante irlandês seria aí o primeiro reforço dessa janela que abre no dia 10, é uma das prioridades do Flamengo, um jogador que atua nas pontas, driblador, que consiga abrir as defesas. E antes mesmo dessa repercussão negativa, o Flamengo entendia que a contratação do Mike Johnston era para completar o elenco, ou seja, não era um jogador para chegar e ser titular, era para compor ali a vaga do Michael, que deve sair, né? Inclusive, ele atua na ponta esquerda, é a posição do Michael, do Cebolinha. O Flamengo tem alguns pontas que atuam ali naquela área do campo. E aí, o que eu soube do Mike Johnston é que, desde que vazou aí essa negociação, houve muita pressão interna, muita pressão para que o Flamengo desistisse. Muita gente, inclusive, ligada ao BAP, ao presidente do clube, né, dizendo: presidente, o que há, presidente? Vai contratar um cara da segunda divisão do futebol inglês, um cara do West Bromwich, né? Isso faz lembrar o Juninho, que veio do Karabag, do Azerbaijão e tal, e aí começaram a criticar, né, o Boto, o modus operandi, como é que o Boto faz para achar esses jogadores, enfim, são jogadores que passaram por ele ou que ele conhece de tempos antigos, como foi o caso do Mike Johnston, que jogou lá em Portugal em 2022, e aí o que eu trago aqui de opinião para os torcedores é a seguinte: vocês conseguiram entender a gravidade dessa notícia, a dimensão e o que isso pode impactar no trabalho do departamento de futebol? Gente, o departamento de futebol cancelou uma contratação por conta de uma pressão de meia dúzia aí nas redes sociais e de influentes, dirigentes, conselheiros que chegaram para o BAP e falaram assim: ô BAP, vai contratar mesmo? Tá de brincadeira? Ou seja, tiraram a força do Boto. Porque a gente não tá nem aqui contestando se o cara é bom, se o cara vai dar certo, se vai acontecer no Flamengo, se vai ser uma aposta, se não é. A gente tá dizendo o seguinte: o Flamengo fechou a contratação do cara. O cara estava sendo aguardado no Rio para realizar exames, com passagem comprada para amanhã, e simplesmente por conta de uma pressão eles desistiram. E se a moda pega? Eles vão lançar um nome, né? O dia a gente vai vazar o nome: olha, o Flamengo está buscando a contratação de fulano de tal. Aí vários portais, vários jornalistas vão lançar na mídia. E aí, se tiver muita pressão popular ou se tiver pressão do direito, o Flamengo não vai contratar. Ou seja, o cara que foi colocado lá para contratar, ficar à frente do departamento de futebol, né, emprestar, rescindir contrato, vender atletas, trazer novos jogadores, não tem força. Não pode tomar decisão. E o Boto tá lá então para quê? O Boto tá lá então por quê? Se não tem força. E tudo isso, o Flamengo voltar atrás de uma contratação que já estava certa, beira o amadorismo. Tudo que essa gestão criticava da gestão anterior, né? E o BAP falava: na minha gestão vai ter profissionalismo. Eu não consigo ver uma forma de profissionalismo nessa situação do Mike Johnston, o atacante irlandês. Imagina o cara lá, acertou tudo, deu sim para o projeto Flamengo, se despediu dos companheiros, viaja amanhã e o Flamengo voltou atrás da decisão. Eu fico imaginando a conversa: ô Mike, vamos deixar para uma próxima, tá? A gente viu aqui e tal, não vamos mais seguir com essa contratação não. Fica chato, né? Isso aí não é... Isso pode ser tudo, menos profissionalismo. E a sensação é que o fim da passagem de José Boto se aproxima no Flamengo, né? Por tudo que aconteceu até agora. Não é só essa questão aí do atacante irlandês, não. É a situação do Pedro, né? Das mensagens vazadas ao jornalista Mauro César Pereira, a entrevista que ele deu nos Estados Unidos,
falando que ele queria o Vlahovic no Flamengo, quando o Vlahovic foi titular e o Pedro foi banco na Fiorentina. É ele falando do sucessor do Filipe Luís, colocando alguns nomes na mesa. Enfim, é um conjunto de coisas que estão aí minando o trabalho de José Botto à frente do departamento de futebol. Então, meu feeling aqui, o que eu conheço de Flamengo, que eu acompanho já durante esse tempo, o Botto está sendo minado e ele também não se ajuda, né? Está enrolado ainda. Até que a gente pode usar o exemplo de um jogador que chega no clube e tem a questão de readaptação. O Botto não se adaptou aqui ao Flamengo, não se adaptou ao futebol brasileiro e pode rodar se continuar nessa. Desistir de jogador depois de tudo fechado. Que loucura. Bom, o Flamengo abriu negociações com o craque argentino volante Rodrigo de Paul. Foi campeão da Copa do Mundo aí com Messi e companhia. O jogador de 30 anos pertence ao Atlético de Madrid da Espanha, vê com bons olhos uma transferência, e essa informação foi do Júlio Miguel Neto, do Rubro News TV, da Rubro News TV. Abração aí, Júlio. E aí, só que o que acontece, gente? O Rodrigo de Paul é aquela contratação de impacto, de peso, de parar o trânsito. É contratação nível Jorginho, né? E o Rodrigo de Paul, ele, na minha opinião, ele tá acima do Jorginho. Para mim é mais jogador do que o Jorginho. Eu estava acompanhando os jogos do Atlético de Madrid nessa Copa do Mundo de Clubes e acompanhava algumas partidas do Atlético de Madrid na La Liga, na última temporada. O Rodrigo de Paul é só o principal jogador do Atlético de Madrid. Não tem Julián Álvares, não tem ninguém. A bola chega, sempre procura o Rodrigo de Paul. É um cara que é destruidor de jogadas, marca muito bem, é um cão de guarda, é um pitbull e é um construtor de jogadas. A posição dele como volante, é um volante moderno. E 30 anos, vou dizer, tem muita lenha para queimar. Aqui no Brasil, no futebol sul-americano, sobra. No Flamengo ele já chega titular. Ele ganha a titularidade de quem quer que seja, né? Para mim, o principal jogador hoje do Atlético de Madrid, e me causa uma certa estranheza desse jogador, do Atlético de Madrid, abrir mão desse jogador, né, que ainda tem futebol para jogar lá na Europa, no clube espanhol. Acontece que não vai ser fácil para o Flamengo, porque o Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Soares, entrou na parada e já abriu conversas para levar Rodrigo de Paul para Miami, né? O clube quer manter suas ambições altas após a Copa do Mundo de Clubes, tendo como principal alvo o campeão da Copa do Mundo, de Paul. Informações do jornalista Fabrício Romano, né? O Fabrício Romano trouxe agora pela manhã essa informação de que o Inter Miami está negociando com o Rodrigo de Paul e o argentino está aberto à transferência, tanto para o Inter Miami quanto para o Flamengo. Mas eu acho difícil aí o Flamengo conseguir vencer essa concorrência do Inter Miami, não pela condição dos clubes, tá? Mas por ser nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, vai jogar lá com o seu parça, seu grande amigo Messi, né, o Soares, enfim, o Mascherano, que é o técnico. Então o Rodrigo de Paul pode acabar parando no Inter Miami, mas que o Flamengo tem interesse, isso aí tem. E é bom o Flamengo interessado em grandes jogadores de futebol. Rodrigo de Paul dispensa comentários, gente. Se você, por um acaso, não conhece, nunca ouviu falar, pode confiar no Rafla. Jogadoraço, acima da média. É um jogador que o Flamengo está precisando. Que o Gerson saiu, ele faz muito bem ali a posição do Gerson. Ele faz o primeiro homem, ele faz o segundo homem, ele faz até o terceiro homem se precisar. Pode jogar com o Jorginho, pode jogar com o De La Cruz, pode jogar com o Jorginho e De La Cruz no campo. Então, quer dizer, isso seria uma grande contratação. Eu acho difícil o Flamengo conseguir. Bom, mas tá aí a informação, a gente volta a qualquer momento com novidades do mundo da bola. O mercado da bola tá agitado no Flamengo, a janela só abre no dia 10, faltam 3 dias aí para abrir a janela, mas já estamos assim, né? Informações quentes do nosso Mengão. Deixa aí nos comentários o que você achou, que mais te chamou a atenção no vídeo de hoje,
O que você está achando do trabalho do Boto até agora? Ontem eu fiz a pergunta, né, porque o Flamengo está aí em vias de renovar com o Felipe Luiz, a gente fez uma enquete. De 0 a 10, qual é a nota do Felipe Luiz à frente do Flamengo em 51 jogos? Agora eu faço de José Boto. Por quê? O Boto completou o primeiro semestre, né? 6 meses de José Boto aí no Flamengo. Deixa aí nos comentários qual nota você daria para o José Boto. Tá atrapalhado, menino? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. A gente volta a qualquer momento com novidades do nosso Mengão, hein? Chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Aqui embaixo tem um botão, inscreva-se. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!